Olá, boa tarde. Hoje dia 16 não. Hoje dia 28 de março de 2021, domingão, dia 28 de março, agora 4 horas e 33 minutos, né? E nós estamos mais uma vez lendo a palavra de Deus, falando a respeito da palavra de Deus um pouquinho, como fazemos todos os dias, e agora estamos lendo Mateus capítulo 16. Começamos hoje de manhã com essa passagem e vamos continuar falando a respeito. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, então mais uma vez falando a respeito disso, uma frase célebre, muito ministrada, falada, Jesus está saindo de uma... Saindo não, ele está no mesmo assunto, melhor dizendo, ele está no mesmo assunto, falando sobre a sua identidade. Por conseguinte, a identidade do rei tem a identidade também do reino, do ambiente, do território, no qual ele representa, que é o reino dos céus. E também fala da identidade dos seus súditos e de como seus súditos devem agir. Qual é a autoridade e poder dos seus súditos? Aí ele fala sobre a concordância. Desculpe. Aí ele fala sobre a concordância, sobre exatamente a autoridade e o poder da igreja. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é uma ação deliberada, é uma ação, vamos dizer assim, arquitetada, trabalhada, pelo Senhor e pelos seus súditos. E aí vem capítulo 16, a partir do versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se nós queremos ser discípulos de Jesus, primeira coisa, nós precisamos entender que vai exigir de nós uma resposta, a esse discipulado, a essa constituição de discípulo. Alguém poderia falar: não, eu vivo o Evangelho, eu conheço o Evangelho, Jesus é bom, a sua palavra, a sua Bíblia, olha, muito boa, tem que ter fé, é uma palavra positiva, favorável, tudo isso é verdade. Só que isso não é o suficiente para ser discípulo. Então, a Bíblia ela é muito categórica, não tem opção ser menos ou mais cristão, ser menos ou, vamos chamar assim, ou mais convertido. Ou eu sou convertido, ou eu não sou convertido. Ou eu sou discípulo de Jesus, ou eu não sou, em definitivo. Por mais que eu seja bom, aos meus olhos pelo menos, por mais que eu seja piedoso, pelo menos aos meus olhos, por mais que eu seja amoroso aos meus olhos, por mais que eu seja uma pessoa altruísta aos meus olhos, mas não é suficiente. Eu preciso, primeiro, negar-me a mim mesmo. E eu li com você em Números capítulo 11, do versículo 4 a 10, não vou ler de novo, onde fala da história do povo. E que o populacho, que estava junto com o povo de Israel, o povo hebreu que saiu da terra do Egito, começou a reclamar no meio do caminho, o povo estava no deserto, começou a reclamar do maná.
E o que é populacho na palavra? É o povo que está junto com o povo de Deus, mas é um povo misturado, é um povo miscigenado. Por quê? Porque na hora que Moisés falou assim, olha, vamos embora que agora o faraó já liberou vocês, é lógico que outros escravos também pegaram carona e foram embora. Só que naquele momento, o Senhor Deus já começou a depurar quem era do povo dele e quem não era. Aí você vai falar, era por causa somente de um título, de uma raça, de uma etnia? Não. Mas eram aqueles que desejavam viver aquilo que Deus tinha para eles viverem. Haja visto o que acontece com Caleb. Se você for olhar toda a história, não vou entrar agora no mérito, mas se você for ver toda a história, Caleb pertencia, né, a um povo que era morador de Canaã antes do povo chegar. Ou seja, Caleb não era um hebreu, né, vamos dizer assim, de origem. Ele era descendente de um dos povos que o povo de Deus depois se conquistou. Mas por quê? Porque Caleb viveu essa condição numa vamos dizer assim, numa integridade, numa integralidade tão forte, tão profunda, que Caleb passou a ser e pertencer ao povo. Tanto é que Caleb, ele conquista onde é hoje, né, a cidade de Jerusalém. Quem conquistou a cidade de Jerusalém foi um velhinho de 85 anos, né, que depois de andar por todo o deserto ainda chega lá e conquista, né, o Monte Hebron, e onde moravam os gigantes. Então ele se propõe lá e tudo mais. Então você percebe que não era apenas uma etnia, mas era o que estava no coração. E isso faz total diferença. Bom, seguindo, então negar-se a si mesmo significa, num primeiro momento, abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos absolutos, abrir mão dos nossos conceitos, da nossa, entre aspas, sabedoria, do nosso, entre aspas, conhecimento, e nos deixarmos levar em obediência ao Senhor, que foi o que exatamente o povo não fez quando entrou, né, ou pelo menos chegou às portas da terra prometida. Por quê? Porque a Bíblia fala que o povo ali, vamos dizer, se fragilizou com o relatório dos 10 espias. Por quê? Porque o povo precisava, né, confiar no Senhor. Exatamente o que nós vivemos hoje. Então negar-se a si mesmo é exatamente tomar uma posição. E Jesus fala em outro texto a respeito, ele fala o seguinte, sobre a mulher de Ló. E eu não vou ler porque todo mundo já conhece a história, mas quando o Senhor falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por aquela cidade, mas não havia um justo. Mas havia Ló, a sua esposa e as suas filhas. E aí o Senhor ordena aos seus anjos que vão até lá resgatar Ló, esposa e filhas antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor fala que os anjos apressaram. Eles falam, apressem-te a saírem da cidade. E eles se apressaram. E os anjos falaram, não olhem para trás. E aí a gente sabe o que acontece com a mulher de Ló. A mulher de Ló, num dado momento do percurso, na saída da cidade em direção à montanha, ela olha para trás e se transforma em estátua de sal. Mas no hebraico, olhar para trás ali não é pura e simplesmente um ato, né, de virar os ombros para trás. Não é só isso. É muito mais do que isso. A Bíblia fala no hebraico que é não contemplem, né? Não olhar para trás, ou seja, não contemplem o que ficou para trás. Em outras palavras, não fiquem com saudosismo, não fiquem ressentidos. Deus está no controle. Não olhem para trás, não contemplem aquilo que vocês estão deixando, né? Casa,
possivelmente bens, possivelmente, sei lá, agricultura, animais. Deus não queria. Deus queria que Ló, sua esposa e suas filhas, né, dessem no pé naquele momento. E aí a esposa de Ló olha, ou seja, olhou com saudosismo exatamente o que aconteceu com o povo, e a gente leu de manhã, em Números capítulo 11, do versículo 4 a 10, que o povo começou a ficar com saudades do melão, do pepino, dos peixes, né, da cebola, do alho silvestre, do alho, né, tá lá, alho silvestre e alho. Então deve ser duas qualidades de alho, né? E a Bíblia fala de que o povo falou para Moisés e reclamou para Deus de que era uma comida que eles comiam de graça. Era mentira. Não, a vida do povo estava ali. Eles estavam escravos, cativos do Egito, mas eles não conseguiram se desprender daquilo que estava acontecendo naquele momento e andar por sobre o novo que o Senhor estava oferecendo. Então, negar-se a si mesmo é, na verdade, depreciar, né? Desprezar, banalizar a tua vontade pela vontade do Senhor, que é exatamente a oração de Jesus no Getsemane. Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então você percebe que, à primeira vista, a vontade de Deus sempre será contrária a nós. Por quê? Porque é contra a nossa carne, é contra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É por isso que servir a Deus depende da nossa fé e não da nossa consciência. Consciência que eu digo, não a consciência a respeito de Deus e do Evangelho, mas consciência de quem nós somos, porque nós não sabemos quem somos direito. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas é a consciência do Deus vivo, sabendo e me deixando levar, entendendo que Ele tem o melhor para mim, ainda que aos meus olhos nesse momento não seja. Por quê? Porque eu sempre falo isso para você. A impressão que a gente tem quando a gente fala sobre a vontade de Deus e quando a gente coloca, né, verbaliza essa vontade de Deus em relação àquilo que nós estamos passando circunstancialmente, sabe o que nós pensamos? Em outras palavras, é o seguinte: o nosso Deus desmancha prazeres. Né, quando a gente fala para um jovem ou uma jovem, né, olha, você vai começar a namorar, procure alguém, né, que seja temente a Deus, que seja um cristão, que conheça Jesus Cristo. E geralmente os jovens não ouvem a gente, porque a gente já foi jovem também. E se na verdade nós naquele momento tivemos uma, vamos dizer assim, uma atitude positiva, favorável para quem teve, como eu, por exemplo, tive, né? Então é pela pura misericórdia de Deus, né? Mas não é por causa da fé, da maturidade do servo de Deus, porque não é isso. Por quê? Porque para nós, aquela pessoa, aquela moça ou aquele rapaz são tão assim necessários na nossa vida, né? De que essa coisa de evangelho, de Deus, temor a Deus, fica para depois. E isso é um completo erro. Por quê? Porque não tem como, não conjumina, não vai se associar, não vai comungar dos mesmos interesses. Mesmo quando é servo de Deus, dependendo, né? Dependendo da pessoa, da situação dela, da relação dela com Deus, já já se tem muitas dificuldades, quem dirá com quem não é. Então isso é, na verdade, né, um exemplo que eu estou lembrando agora, mas do que significa a vontade do Senhor. Agora vamos entender essa segunda parte aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Já falei sobre negar-se. Tome a sua cruz. Segundo lugar, tome a sua cruz. Bom, só para você ter uma ideia, tomar a cruz, e cruz naquela época,
era um material muito conhecido, porque centenas e milhares, alguns dizem que durante toda a história do Império Romano, milhões, mas aí não, né? Uns falam que sim, outros falam que não, mas com certeza muita gente morreu, né, com esse tipo de sentença, com a cruz. Porque a impressão que a gente tem à primeira vista é de que só Jesus e os seus dois amigos, seus dois amigos não, aqueles dois ladrões foram crucificados, né? Não, a cruz, a crucificação de cruz, era uma prática normal e comum. Tanto é verdade que dizem os livros históricos, dos historiadores, que houve um tempo que não teve cruz. E uma das razões dos cristãos serem pendurados em mastros, né, e ficarem queimando durante a noite pela redondeza, pela circunvizinhança de Roma, sabe por quê? Porque não tinha mais madeira. Todas as florestas conhecidas ficaram destruídas por causa da quantidade de cruz que se teve que fazer para matar os cristãos. E outros criminosos também. Desculpe, o cristão naquela época era um criminoso ante a coroa imperial, ante a coroa romana, né? Mas não tinha. Então era uma questão comum. Agora vamos pegar essa situação da cruz. O que a maioria fazia e o que a sentença da cruz para aquele criminoso que cometeu algum crime mais sério, ou era um criminoso de alta periculosidade aos olhos de Roma, né? Então o que acontecia? Essa pessoa recebia a sentença, geralmente ela carregava o pedaço da cruz, aquela parte que fica na transversal, né, para encaixar no mastro. Geralmente os mastros eram fixos, então só se colocava aquela parte transversal, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Então, o que a pessoa fazia? A pessoa ela precisava andar com aquele mastro, com aquela pedaço de madeira que fica na transversal, andava com aquele pedaço de madeira exatamente na frente dos outros, de maneira pública, à luz do dia, para que aquele criminoso fosse visto pela população. E aos olhos, era uma coisa cruel, né? Aos olhos da família, aos olhos da comunidade, dos conhecidos, dos amigos, aquele criminoso carregava aquele pedaço de madeira aos olhos de todos. E as pessoas jogavam, né, barro, terra, lama, né, excrementos de animais, jogavam nos criminosos. E as crianças, né, participavam desse, desculpe o termo, dessa procissão, desse cortejo, né? Não um cortejo fúnebre, mas é quase como se fosse, né? Então você via tudo aquilo. Então tomar a cruz significa, não é apenas uma situação difícil, essa é minha cruz. A pessoa está passando por algum problema, essa é minha cruz. Não. Tomar a cruz é um estilo de vida. É quando eu me exponho e demonstro que pelo Senhor Jesus eu estou tomando tais e tais atitudes. Eu falo de tais e tais maneiras. Eu penso de uma maneira. Eu sinto de uma maneira, né? Tá aqui a minha filha Giovana, ela sempre às vezes, quando menorzinha, né? Ela perguntava: pai, o que você acha de tal coisa? Aí eu falava assim para ela: bom, ela tá aqui, tá dando risada. Aí eu falava assim para ela: bom, a Bíblia diz. Não, pai, eu não quero saber o que a Bíblia está falando, eu quero saber o que você pensa. Aí eu voltava, né, ao meu discurso e falava: bom, então voltando. A Bíblia diz. Não, pai, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que você pensa. E a gente ficava nessa discussão, né?
Claro, era uma brincadeira e tudo, a gente levava na brincadeira, mas isso é uma verdade. Tomar a cruz significa eu não apenas andar a par e passo com o meu mestre, mas eu sofrer. Falar uma coisa nos dias de hoje, né? Lendo a Bíblia e falando que é evangélico, sofrer. Se tivesse mais gente aqui, ainda bem que só estão vocês aqui, né? Se tivesse mais gente, estaria já desligando o celular. Mas é isso. Mas é andar a par e passo com o mestre e ao mesmo tempo sofrer exatamente aquilo que o mestre sofreu. Daí eu explicar para você o que significou Lucas 9 e Lucas 10, né? Que cronologicamente você lê em Lucas 6, de que o Senhor começa a falar do pão do céu, que é necessário sacrifício. Quem não comer do pão do céu não é digno do céu dele, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí os discípulos 70, ó, perna para quem te quer. Falaram, esse discurso, essa palestra está muito pesada para mim. Porque é exatamente isso, tomar a cruz. Porque Paulo diz em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós é vida. Porque para nós o morrer é ganho e o viver é Cristo. Então, tomar a cruz significa não apenas uma situação difícil, mas é um estilo de vida. Eu quero ler uma passagem que está escrita em... vou pular aqui algumas. Diz assim, né? Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que Pedro está falando é o seguinte: olha, vamos lembrar de quem nós éramos e de quem nós somos, da onde o Senhor nos tirou. E, claro que eu estou parafraseando o que ele está dizendo, e se nós nos lembrarmos de onde ele nos tirou e como nós estamos, é óbvio que aquele que nos tirou é suficientemente grande para nos levar a bom termo, para terminar e completar a obra que um dia ele começou. Exatamente o que o povo não entendeu lá no deserto. O povo estava comendo maná e começou a reclamar do maná, porque o povo queria carne. Ué, mas será que o povo, como escravo, tinha carne lá no Egito? Lógico que não. Mas por que o povo estava assim? Porque o povo estava preocupado com a circunstância e não estava enxergando exatamente o que Deus queria que eles enxergassem: a terra prometida e a consistência, as qualidades, né? O valor, o tesouro que era a terra prometida para aquele povo. E aquele povo se esqueceu e morreu no deserto exatamente por causa disso. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como nos dias eternos. Então, nós precisamos viver essa consistência, sabedores de que o Senhor tem realmente o melhor para derramar sobre nós.
E o seu melhor é, na verdade, uma condição sine qua non do quê? Da minha confiança em relação a Ele. Se Ele me trouxe até aqui, é porque Ele vai completar. Então, em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é Paulo falando da sua o quê? Da sua maturidade na sua relação com Deus. Sabendo que o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus, que o tirou, né, daquela cegueira, no tempo ainda que Paulo se chamava Saulo, e agora Paulo, um pregador do Evangelho, e ele está falando que quem vive nele agora é o Senhor Jesus Cristo, mas não é para demérito, não é para peso, não, é para alegria, para disposição, para uma capacidade de viver nas promessas do Senhor, sabedor de que o Senhor nos levará a bom termo. João capítulo 19, versículo 16, diz assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então tomar a cruz significa ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Então ele carregou a cruz. E carregar a cruz, e a gente está entrando na semana da Páscoa, né? Então carregar a cruz significa abdicar de tudo aquilo que nos seria caro, que nos seriam importantes, mas nós estamos abrindo mão, e não com saudosismo como a mulher de Ló fez, não, olhando para frente, não olhando para trás, como, né, no hebraico diz, contemplando o que para trás ficou, não, eu vou olhar para frente, para aquilo que o Senhor ainda tem por realizar, por manifestar, por derramar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Marcos 8,34 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele convocou a multidão. Aí você vai falar, tem hora que Jesus fala que não quer falar com a multidão, tem hora que ele quer falar? Não, ele não queria que a multidão ficasse atrás dele pelas, vamos dizer assim, pelos valores errados, como se Jesus fosse apenas um milagreiro. Não, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E aí, Jesus convoca a multidão, porque quando ele percebe que aquela multidão, aqueles que estão ali por outras razões que não seja apenas uma situação circunstancial, mas eles querem saber o que Jesus tem para dizer. E aí Jesus vem com essa exortação. Por quê? Porque Jesus queria que todo mundo fosse embora? A impressão que dá, né, é essa, mas não é isso, né? Porque com um discurso desse, tomar a cruz era sentença, cruz era maldição, cruz era considerar a pessoa vamos dizer assim, o inimigo da humanidade, o inimigo número 1 da humanidade na época, naquela cultura. Então alguém falar tomar a cruz, meu, esse cara está ficando doido. Eu quero é fugir da cruz. O que significa então tomar a cruz? É exatamente isso. É abdicar dos meus, vamos dizer assim, dos meus objetivos, dos meus projetos de vida, colocando-os todos diante do Senhor. E tomar a minha cruz, que é exatamente a plenitude da minha vida, que é viver a vontade do Senhor. Então, declare comigo:
Eu estou vivo hoje para viver a vontade do Senhor. Eu não estou vivo por acaso, eu não estou vivo porque eu estou em lockdown, não estou vivo porque eu estou em distanciamento, né? Como é que é? Fala distanciamento, como é que é? Social. Distanciamento social, né? Não, eu estou vivo porque eu tenho um propósito, viver a vontade do Senhor. Amém? Então nós vamos orar e colocar isso diante do altar do Senhor. E juntamente com isso, com essa nossa oração, eu quero orar pelo Breno e pelo Santiago, que estão com dengue, né? Estão no hospital com dengue, contraíram dengue. Também pela família do tio Nelson, né? O tio Nelson nessa manhã faleceu de Covid-19 e nós estamos orando pela sua família, filhos, o Sandro, o Fábio, suas esposas, seus filhos, os netos do tio Nelson, também a esposa do tio Nelson, a tia Sede, toda a nossa família está enlutada. Estamos orando, clamando e também buscando no Senhor o nosso consolo, o nosso conforto, né, nesse momento. Também estamos orando pelos outros que estão ainda atravessando esse momento de Covid-19, o Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso, os familiares da Campana, da Simone Campana, também a Dona Maria Helena, a mãe da Tati, né, do Júnior, da Gabi. Estamos orando também pela Dona Maria Helena e estamos orando por todos aqueles que nós temos recebido pedidos de oração, estamos colocando todos diante do altar do Senhor, porque ao Senhor é dada toda a honra e toda a glória. E o Senhor, Ele detém todas as coisas e Ele está no controle da nossa vida. E nós vamos consagrar diante do Senhor mais uma vez. Como a Eva sempre fala, né? Pela sua casa, pela sua família, também os seus familiares passando pela Covid-19. Então nós estamos orando e clamando. Olha, é um momento de muita dificuldade, de muita tragédia. É um momento que nós ouvimos e falamos, Senhor, que impotência, né, tem o ser humano. Do outro lado, é o momento de nós nos apegarmos cada dia mais ao Senhor. Entendermos essa sua palavra. E sabermos que essa sua palavra ela está completamente contextualizada na nossa maneira de ser, de viver, de pensar, de sentir, não é? Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós, pode ter certeza. O melhor vem da parte do Senhor. A Bíblia diz, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. E assim, é uma situação tão difícil, né? Que a família do tio Nelson queria fazer o velório do tio Nelson e tudo, né? Mas não autorizaram, não permitiram, né? Parece que vai ter que ter só um representante da família ali, não haverá velório. Então, é claro, nós ficamos, né, totalmente dependentes de Deus. É por isso que tomar a nossa cruz é exatamente viver a vontade do Senhor ipsis literis, porque é Ele quem vai completar a obra, é Ele quem vai manifestar a sua vontade, é Ele quem vai derramar da sua vida abundante, e é Ele quem estará conosco durante toda a eternidade. Então, claro, o nosso Senhor Jesus falava e falou e continua falando a respeito de tomarmos a nossa cruz, para que nós tenhamos habilitação para segui-lo. E seguir ao Senhor Jesus é uma dádiva maravilhosa, é um privilégio, porque andarmos nas pegadas do nosso Mestre é o que nos importa, é o que nós desejamos, porque para nós o morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós colocamos os nossos queridos diante do Teu altar.
cada servo teu, cada serva tua que está aqui conosco, a família da Eva, que a Eva está falando que está melhor, a Ivoneuda Araújo também, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, a Rosa Araújo também, o Bispo Antônio, seus familiares, a Márcia, o Fábio, olha que bênção, a Márcia, o Fábio, a Luna já nasceu, né? Se não nasceu, já está para nascer. A Ana Cláudia já foi para o hospital. Glória a Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. A Tati, que está na gravidez ainda lá de Vinhedo, também a Clara, que está lá na Alemanha, e agora a Ana Cláudia, que está tendo a Luna lá na Colômbia. A graça, a presença, o poder, o mover de Deus, a vida abundante, porque o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus é o Deus da graça, o nosso Deus é aquele que olha o nosso choro e tem todo o poder e a capacidade e a autoridade e o amor de enxugar as nossas lágrimas, porque esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai Adonai, que fez o céu e a terra. Por isso, Senhor, nós estamos derramados diante do Senhor. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, meus pais, meus tios, minhas tias, primos, filhos, netos, genros, noras, a glória, a presença, o poder de Deus se movendo, Eva, Carlos, filhas, genros, em nome de Jesus, se derramando poderosamente, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, a presença, a glória, o mover, a plenitude do Senhor, porque é tempo, Senhor, é tempo de vivermos como discípulos. Nós fomos eleitos, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, exatamente para externarmos, projetarmos, refletirmos, reverberarmos a presença, o poder, o mover e a autoridade do Senhor. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre os nossos idosos, os nossos avós, os nossos tios, Senhor, o marido, a esposa, os nossos pais, os filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te com a tua glória. Ó Deus, que nós carreguemos essa marca, porque, como diz Paulo, é uma circuncisão não mais na carne, mas é uma circuncisão no coração. E nós, circuncidados no coração, temos a marca do Evangelho, a marca do Senhor Jesus, que viveu, morreu, morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos convida a andarmos com Ele para toda a eternidade, o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Por isso, ó Deus, derrama-te com a tua presença, com o teu mover, vem sobre o nosso país, o nosso Brasil, a nossa nação brasileira, o nosso povo. Senhor, tem misericórdia, nós estamos vivendo dias terríveis, trágicos. Por isso, ó Deus, toca na nossa nação, o norte, o sul, o sudeste, o nordeste, o centro-oeste, ó Deus, os 26 estados, o Distrito Federal. Ó Deus, derrama-te, libertando-nos, curando, restaurando-nos. Senhor, em nome de Jesus, o teu mover de vida, a tua graça se derramando, não por causa de um gestor público, não por causa de uma capacidade de saúde que não tem, por causa de uma estrutura de saúde que não tem, não, mas pela tua graça, pela tua misericórdia. Visita-nos, ó Deus, no nosso país, na nossa terra, perdoa-nos como nação brasileira, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, e ao mesmo tempo, ó Deus, liberta-nos, sara-nos na nossa terra, no nosso país, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós dizemos sim a essa tua convocação. Nós queremos sim carregar a nossa cruz e queremos ir após o Senhor nas tuas pegadas, porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por isso, ó Deus, derrama-te sobre cada um. E agora, Deus, nós te pedimos para que o Senhor venha com teu consolo, teu conforto, visitando essas famílias enlutadas, milhares de famílias por todo o Brasil,
que ao menos tiveram o respeito de se despedirem dos seus queridos, como está acontecendo com o tio Nelson. Por isso, Senhor, tem misericórdia. Derrama-te com teu consolo e com teu conforto. Enxuga essas lágrimas. Vem com a tua paz, com teu mover de vida. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, esteja sobre a tua vida, a vida abundante em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode separar do amor de Deus. Ele é único, Ele é eterno, Ele só pode vir através de Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Por isso que você tem aí um finalzinho de domingo na presença do Senhor, uma semana maravilhosa, finalzinho do mês de março, comecinho do mês de abril, e domingo que vem já é a ceia, né? Já é o primeiro domingo do mês de abril, então que o Senhor se derrame poderosamente, e claro, uma semana muito especial de Páscoa, e a gente vai conversando também sobre a Páscoa, porque é tempo de vivermos a plenitude da vida abundante que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, tem sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, fique na paz. Bom finalzinho de domingo, uma semana abençoada, Deus abençoe, parabéns, né? Parabéns a Ana Cláudia, a Luna que nasceu, e também o seu esposo, o José Antônio. Deus abençoe vocês, um beijo a todos, fiquem na paz, tchau, tchau.